Boa noite, meus queridos irmãos, Serginho. Boa noite, Áurea. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui nesse momento reunidos para fazermos mais um Evangelho no Lar, sugerindo que isso se torne um hábito na vida de todos, escolhendo um dia, um horário e fazendo o Evangelho no Lar, estendendo isso aos familiares, aos amigos, falando quanto é bom o Evangelho no nosso lar, que é uma luz que se acende e que nos ajuda muito a ficarmos com um ambiente mais tranquilo, mais fortalecido. Vamos expandindo isso para o planeta todo. Isso. Bom, nós vamos fazer aqui a leitura do livro Vinha de Luz. É um livro psicografado por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos abrir aqui, caiu no item 40, capítulo 40. Fé. Muito bom, né? Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Essa é uma mensagem de Jesus que está em Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo esforço divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é sempre viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os toques dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir, de modo integral, a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Graças a Deus. Eu me lembrei, Serginho, que às vezes até alguns amigos meus falam assim: tá tão ruim para mim, ora lá por mim, ora por mim que você tem fé, falam assim para mim. E aí a gente começa a conversar e eu falo para eles, é um esforço, né? A fé é um esforço, como diz aqui na nossa leitura. É um tratar uma plantinha, igual tratar uma plantinha. A gente tem tempo que estar regando, tem sempre que estar molhando para que ela floresça. E a fé também. Como é que a gente faz isso? Estudando, ouvindo palestra, aprendendo a fazer prece. E a prece não precisa ser trabalhada. A prece pode ser simples. Às vezes uma prece só em vindo o coração e falar, Jesus, preciso de ajuda, é uma prece que cresce muito e floresce. Então, precisamos cultivar a nossa fé. Eu costumo dizer, né, que a fé
é como se a gente estivesse subindo, né, da humildade, que é o início, a nossa virtude, né, até o estado de caridade, que é o topo da montanha. E a fé fica no meio. Porque a fé não é só a gente acreditar em Jesus, não é só a gente acreditar na Atividade Amiga, não é só a gente acreditar em Deus, é você acreditar em você mesmo. Então, quando alguém lhe pede fé, pede para você fazer oração para ele, porque no fundo ele não acredita nele. Verdade. É nele que está faltando essa crença, é nele que está faltando esse crescimento. Então, é imprescindível para que a gente tenha fé, é que a gente acredite em nós e também em Jesus, em Deus, na Atividade Amiga. Porque se eu não acredito em mim, na verdade eu não tenho fé. Há uma junção dessas duas coisas, a necessidade dessa junção dessas duas coisas para que a gente consiga realmente fazer uma prece de coração e saber que vai ser atendido. E a gente não esquecer que nós todos somos criados com a centelha divina dentro de nós, né? Se nós somos filhos de Deus, com certeza Ele já nos ensinou a fé. Falta a gente tirar ela lá adormecida e botar ela em prática. Foi. Isso. Bom, meus irmãos, vamos agora à nossa prece inicial. Agradecendo ao Pai por tudo que recebemos, por esse momento de oração, por esse momento de estudo e por tudo que recebemos a todo instante. Vamos agradecer ao Pai, lembrando do nosso irmão maior Jesus, que Ele esteja em nossos lares neste momento, cuidando de cada um de nós e, acima de tudo, nos fortalecendo na fé. Que Ele possa nos envolver e caminhar junto conosco por toda essa oportunidade de estarmos encarnados e que possamos sempre ter muito mais para agradecer do que para pedir, mas sempre fortalecidos na fé. Obrigada, Jesus, e esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos então para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Abrimos aqui no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E eu vou ler aqui o item, o subitem que fala de piedade filial. Item 3. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral da caridade e de amor ao próximo. Visto que não pode amar a seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, a da piedade filial. Quis Deus demonstrar por essa forma que o amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com elas, de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Bom, vamos parar por aqui, que eu acho que já tem bastante coisa para a gente comentar, né? Você me fez lembrar o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, antes da gente pensar em pai e mãe, ele é o nosso próximo. Próximo com um plus a mais, digamos assim. É pai e mãe que cuidou da gente com tanto carinho, que nos recebeu. A primeira bênção é eles quererem nos receber como filhos, né? Se a gente entender, né, isso, né, que tudo isso é um planejamento reencarnatório, aqueles que nos acolhem, de alguma forma, já fizeram isso para que a gente pudesse estar aqui crescendo, aprendendo e passando pelas nossas provas. Então, sem eles, a gente não conseguiria vir e exatamente ascender moralmente para a nossa evolução espiritual.
Então só esse amor, só esse entendimento já nos faz com que a gente demonstre, pelo menos no mínimo, né, o que ele diz aqui, que é ter amor, né? Ter carinho por aqueles que assim o fizeram. É isso aí. Então, esse é um item que teria bastante coisa para comentar, né? Mas não podemos esquecer disso, que são irmãos que nos aceitaram para nos ajudar a evoluir. Então a gente já deve uma gratidão por isso. Eu só destacando aqui que eu achei muito importante, né, que ele também faz assim que muitas vezes o pai e mãe, esses que nos escolhem como pai e mãe, né, não são só os que geraram, né, exatamente, mas aqueles que nos tratam como pai e mãe, que nos acolheram como pai e mãe. Esse então ele diz que tem maior mérito ainda, né, porque foi uma escolha de coração. Então por esses o nosso dever, né, o nosso honrar e ainda se mostra ainda muito maior, se deve ser muito mais ascendente devido a esse carinho, a esse amor que nós tivemos. Pois é, bastante coisa para conversar, mas depois vocês leem o item todo e vamos refleti-lo. E agora vamos para a nossa prece final, agradecendo pelo ensinamento aqui trazido, mas pedindo a Jesus que possamos ter paciência, carinho e amor com nossos pais. Que possamos entender que o corpo envelhece e chegam os momentos mais difíceis, de doenças, de dificuldades para aquele que nos receberam com tanto carinho. Então que Jesus possa nos envolver, nos ajudando a praticar esse amor, cuidando dos nossos pais, quando assim for necessário. Pedimos a Jesus também que esteja em nossos lares, que esteja em nossa caminhada, nos ajudando a cada dia mais evoluirmos espiritualmente e ajudarmos a todos que estão à nossa volta, sejam familiares, sejam amigos, que possamos de mão dadas irmos crescendo todos juntos. Obrigada, Jesus, pela noite de hoje. Nos abençoa e espalhe esse amor por toda a humanidade. E esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, agora vamos beber a nossa água fluidificada. Entendendo que aqui é uma medicação para o nosso corpo físico e para o nosso espírito. E desejamos a todos uma ótima semana. E paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz a todos. Graças a Deus. Graças a Deus.